Hello, pessoas! Comecei um pouquinho atrasadinho, só para dar uns ajustes aqui, mas vamos lá, vamos agora para a nossa nona aula aqui do nosso DSM Pocket. Finalmente o negócio está começando a chegar ao final aí, e já foi coisa pra caramba que a gente viu aqui, né? Desde o primeiro dia, desde a segunda-feira passada, né? Então a gente falou sobre as inversões, falamos sobre tonalidade maior, estamos falando agora sobre tonalidade menor. Boa noite aí, pessoal, vamos chegando. E hoje nós vamos falar então de como que a gente coloca, né, os acordes aí da tonalidade menor na prática, tá certo? Ai, desculpa, gente. Buenas noites aí. Né, esse assunto aqui ele é um pouquinho mais chatinho, né? Então, talvez você que não tenha visto as aulas, né, anteriores, né, que eu fiz aí desde o início do curso, talvez aqui você comece a ficar um pouco mais perdido, né? Então, o que eu recomendo é que você se inscreva no link que está lá na minha bio aqui no Instagram para receber a gravação das aulas anteriores que eu já fiz. Essa aqui é a nona aula, né, do curso que eu estou gravando aqui para vocês ao vivo, né? Então, entra lá no link da minha bio, se inscreve. Só que o link que está lá agora, né, eu vou falar só aqui no comecinho da aula e falar no final também para relembrar todo mundo aí. O link que está lá, ele está direcionando para você se inscrever para uma série de vídeos onde, né, que eu vou fazer entre os dias 8 e 12 de setembro. E o objetivo dessa série de vídeos vai ser abrir a nova turma do meu treinamento completo mesmo, né, o DSM. Esse treinamento que eu estou fazendo aqui com vocês, ele é um treinamento puramente teórico, mas eu tenho um treinamento, aí ele já é pago, né, que ele passa por todo o treinamento do ouvido interno, né? Então ele é um curso muito denso, um curso que para você estudar ele direitinho, você vai demorar no mínimo 40 semanas para estudar, né? E eu vou abrir, a última turma que eu vou abrir nesse ano será em setembro agora, né? Então, você entrando no link lá da minha bio, você vai se inscrever para poder participar dessa abertura dessa nova turma, né? E eu não vou abrir mais né, turmas para o curso até o fim do ano, até mesmo porque eu quero concentrar terminar de gravar ele, porque ele é um curso que exige muito, sabe? E enfim, tá? Então, se você quiser, né, ter as gravações dessas aulas aqui que eu estou fazendo aqui no Instagram, se inscreve lá, mas entenda que você vai estar se inscrevendo também para receber os vídeos do por trás do DSM, que é uma série de vídeos que eu vou fazer para poder te mostrar o que tem por trás do meu treinamento pago. Aí você assiste lá, vê, se te interessar, você pode entrar na turma, né? Você vai poder comprar aí, né? Mas se não te interessar, você já vai receber tudo isso aqui que eu estou passando aqui de brinde aí, beleza? Então vamos lá, vamos começar agora, pôr a mão na massa, tá? Eu vou fazer uma primeira parte aqui só para terminar de acertar esse assunto aqui que a gente começou ontem, né, do campo harmônico menor, e a gente já vai começar a ver aqui como é que a gente faz para colocar, né, a aplicação das funções harmônicas na prática aqui, tá? Eu já escrevi uma musiquinha aqui para a gente reharmonizar ela, daqui a pouquinho eu falo qual que é, tá? Todo mundo já conhece. Mas então vamos lá, olha só. Nós vimos ontem a construção aqui do campo harmônico menor e vimos que ele se dá com base, né, em 3 escalas, tá? Que eu gosto de dizer, na verdade, né, que se dá em base em um modo, né, que é o modo menor, e as alterações que a gente pode fazer nesse modo menor, né, a saber, quando a gente coloca um sustenido, né, no 7º grau aqui, ó, quando a gente sobe o 7º grau, um semitom, aí o modo menor ele passa a ser o que a gente chama de modo menor harmônico, né, que seria assim, ó, né, com a 7ª maior. E uma outra alternativa também que a gente pode fazer é aumentar também a 6ª, né? Então, em vez de a gente aumentar só a 7ª, a gente aumenta a 6ª também, aumentando o poder, a intensidade da resolução na tônica lá na frente, né? Com essas alterações a gente gera novos acordes aqui, e eles que vão ser os acordes mais nevrálgicos, tá bom? Porque em termos de funções harmônicas, né, o próprio modo menor em si, ele vai manter basicamente o que já era, né, a consideração que a gente fazia dentro do modo maior, tá? Porque, vamos lá, se nós estamos em Lá menor,
tá? A gente tem que entender que esse modo aqui, ele vem da mesma escala diatônica que um outro modo maior, né? Ele é como se ele fosse filho de um modo maior, ele é relativo de um modo maior. Qual é o modo maior de onde vem Lá menor? Ele vem de Dó maior, tá certo? E como esses acordes aqui, né? Como que a gente vai pensar eles em termos de função, né? O Dó tem função tônica, vamos pensar lá, você está em Dó maior. O Dó tem função tônica, ou seja, ele dá a sensação de repouso, né? O Ré tem função subdominante, né? Que é a função de desenvolvimento, né? De desejo de caminhar, né? De fazer a música caminhar, a ideia harmônica caminhar, né? A gente tem o Mi menor que tem função dominante, principalmente porque ele é relativo do dominante mesmo de Dó, né? Então olha aqui, ó. Mi menor tendo função dominante, o Fá tendo função subdominante, né? O Ré menor é relativo dele, né? Então, isso tudo eu já falei aí em uma das aulas do DSM Pocket aí para vocês, né? Seria o Fá, o Sol sendo dominante principal, né, de Dó maior. Aí, qual que vai ser agora a ideia, tá? A principal mudança vai ser daqui para frente, ó, desse para esse, tá? No caso, o primeiro grau aqui, na tonalidade maior, né? Mais uma vez, se eu estivesse em Dó maior, o Lá menor, eu consideraria que ele tem função tônica também, né? Um pouquinho mais fraco do que o Dó, né? Ou eu posso dizer que ele também tem função subdominante, tá certo? Porque o acorde principal de função subdominante na tonalidade maior é o Fá maior, né? E o Lá menor, ele tem, né? Sendo o antirrelativo de Fá maior, ele tem em comum, né? O Lá e o Dó, né? Então o Fá e o Lá aqui, eles compartilham as notas Lá e Dó. Por conta disso, o Lá menor ele lembra de longe, assim, né, a função subdominante. Então, na tonalidade maior, você podia pensar nele talvez como subdominante. Aqui não. Aqui a gente vai pensar nele somente em termos de tônica. Então, o Lá menor aqui, ele vai ser, né, o acorde da nota tônica para nós, tá? E aí isso já deixa um alerta em relação ao Dó, tá? Porque, bom, a gente já viu, né, que na tonalidade maior, a tonalidade maior, né, o modo maior, ele tem uma força gigantesca em relação a todos os outros modos que a gente pode formar a partir da escala diatônica. O modo de Lá, né, vamos pensar na escala diatônica natural, que só tem notas naturais. O modo de Dó em relação ao modo de Lá é muito mais forte. Então, olha só que perigo. A gente está tendo aqui todos os acordes, né, focando em Lá menor, mas ao mesmo tempo nós temos os acordes de Dó aqui no meio. Então, a chance desse acorde aqui acabar tomando a cena e acabar virando a tônica é muito grande, tá certo? Por isso que a tonalidade menor, ela precisou ter esses ajustes que foram feitos, né, ao decorrer da história da música aí, porque sonoramente era muito fácil você acabar saindo da tônica menor e indo para a tônica maior aqui, né? Era o caminho mais natural, pensando em termos de som. Então, para que você pensasse em tom menor, você tinha que meio que forçar a barra para a resolução acontecer em Lá menor. Por isso, né, houveram essas criações que a gente viu na aula de ontem, né? Na aula de ontem não, na aula de antes de ontem, né? Quando a gente falou sobre as funções melódicas na tonalidade menor, né? E aí, o que acontece? A grande mudança de todas vai ser desse acorde aqui. Porque se eu estou em Dó maior, o acorde de Si, a gente diz que ele é um acorde dominante, correto? Né? Olha só, quero resolver em Dó maior. Eu posso resolver com Mi menor, né? Posso usar o Mi menor, buscando a resolução em Dó maior. Posso fazer o Sol, que é a mais forte, né? Deixa eu aumentar o volume aqui, né? Sol, resolvendo em Dó. E eu posso também fazer o Si meio diminuto resolvendo em Dó. Tá certo? Então, na tonalidade maior, esse seria o caminho mais natural. Só que aí vem a grande mudança, né? Para a tonalidade menor, a gente considera,
tá, esse acorde meio diminuto como um acorde subdominante, tá? E qual é a explicação disso? Né? Porque, você quer um acorde mais tenso do que esse aqui? Se a ideia da função dominante é tensão, né? Um acorde meio diminuto ele é muito tenso, então ele deveria ser dominante, tá? O que eu gosto de dizer, né, para os meus alunos? Eu gosto de dizer o seguinte: pensando somente na sensação acústica do próprio acorde, não vamos pensar em termos de tonalidade, vamos pensar em termos do som do acorde, tá? Eu posso sim usar ele como um acorde dominante em Lá menor, tá? E isso quem está te dizendo é Johnny Cruz, tá? Qualquer livro de teoria musical que você for estudar aí não vai falar assim, eles vão falar que isso aqui é um acorde só subdominante. Mas por que eu costumo dizer que ele também pode funcionar como um acorde dominante resolvendo em Lá menor? Por causa do seguinte: olha as notas que compõem o acorde de Si. É a nota Si, a nota Ré, a nota Fá e a nota Lá, tá? Vamos pensar em termos de resolução melódica. O Si, se eu fosse para Dó maior, o Si resolve em Dó. Então, a própria fundamental do acorde resolve na terça desse acorde aqui, né? Então, o Si já resolve em Dó. Beleza? O Ré, tá? Que é essa notinha aqui, né? Quando a gente viu lá no comecinho do curso sobre as funções melódicas no modo maior, a gente chamou, né, aprendeu a chamar essa notinha aqui de supertônica, né? No caso aqui, a gente está passando para a tonalidade menor, né? Mas a sensação acústica que ela passa se mantém. Ou seja, esse grau aqui, ele pode resolver para cima ou para baixo, tá? Para ele tanto faz, né? Se eu estou aqui, ó, melodicamente, ele resolve muito bem indo para o Mi ou então para o Dó. Tá certo? E é isso que acontece, né? A terça do acorde de Si, ela pode resolver tanto no Dó quanto no Mi. Então, vamos lá. A tônica do acorde de Si, a fundamental do acorde de Si, resolve muito bem em Dó, é uma sensível de Dó. O Ré pode resolver em Dó, como pode resolver em Mi, mas como o Si já resolveu em Dó, então vamos fazer o Ré resolvendo em Mi, tá certo? A próxima nota que a gente tem dentro do acorde é a nota Fá. A nota Fá. A nota Fá, a gente costuma dizer que ela é uma sensível descendente, né? Mais uma vez, se eu estivesse pensando em Dó maior, ó, aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi. O Fá resolve muito bem em Mi, né? Então, e outra coisa, né? O trítono aqui está resolvendo em Dó e Mi direitinho, né? O Si resolve em Dó, o Fá resolve em Mi, né? Então, vamos lá. Recapitulando. A tônica, a fundamental resolve em Dó, a terça resolve tanto em Dó quanto em Mi, tanto faz, e o Fá resolve em Mi. Então você tem essas três notas da tríade de Si resolvendo em Dó. Beleza? Porém, olha só quem que é a sétima de Si, meio diminuto. Quem que é a sétima? É a nota Lá. Olha só. Então, eu posso, né, resolver o Si, o Ré e o Fá nas notas Dó e Mi, e a nota Lá ela simplesmente vai se manter. Então, é uma falácia quando a gente diz que esse acorde aqui não resolve nesse, que esse acorde aqui é só subdominante, que ele não é um acorde dominante. É uma falácia, porque ele resolve sim, dentro disso tudo que eu estou te mostrando aqui. É só a gente pensar nas notas, elas resolvem muito bem. Então olha só, se eu toco o Si meio diminuto, depois o Lá, eu tenho um efeito de resolução maravilhoso, ó. De novo. Eu gosto muito dessa sonoridade, né? Então resolve, tá certo? Mas na música popular, assim, em 99% dos casos, né, na maior parte das vezes, esse acorde ele vai ser usado sim como subdominante. Por exemplo, no jazz, é muito comum uma tonalidade menor você ver a galera fazendo o seguinte ciclo, né? Estou em Lá menor aqui, ó. É muito comum você ver fazendo Si meio diminuto,
considerando como subdominante, que prepara para o dominante, que é o Mi, e termina em Lá menor. Né? De novo. Né? Esse acorde no meio diminuto aqui, ele vira um acorde de preparação para o acorde do quinto grau, um acorde dominante, né? Ok? Né? Então essa formulazinha muito conhecida do jazz, 2-5-1 para tonalidade menor, ela considera esse acorde como subdominante. Por causa disso, né? Na maioria esmagadora dos casos, a galera vai usar esse acorde como subdominante. Porém, o que eu quero te dizer é que eu gosto sim de pensar nele como dominante também, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, né, que ele é subdominante, mas ele também pode ser pensado como um acorde dominante, ok? Né? Tendo dito tudo isso, vamos já para o andar de baixo aqui. Então, né, a gente pegou o modo menor e aí a gente faz aquela criação então da sensível artificial, né? Enquanto no modo menor a sétima é menor, né? No modo menor harmônico a gente vai subir a sétima um semitom para cima, o que vai gerar os seguintes acordes: Lá menor com sétima maior, Dó maior com sétima maior e quinta aumentada, Mi maior com sétima, Sol sustenido diminuto. Tudo isso a gente já viu ontem, né? Mas agora pensando isso em termos de função, tá? Esse acorde aqui, o Lá menor com sétima maior, ele é um acorde, tá? Que é utilizado mais como um acorde da tônica, né? Um acorde de função tônica. Porém, ele vai ter um temperinho a mais ali. Ele é como se fosse um acorde apimentado, né? Ele tem essa sonoridade aqui, ó. Né? Então você está fazendo uma progressão aqui em Lá menor mesmo, né? Você faz o Si, Mi maior e termina. Né? Eu penso nessa sétima maior aqui como um temperinho, como um acessóriozinho ali para dar um enfeite nesse acorde, tá? Mas a função dele vai ser de repouso, vai ser função tônica. O acorde do terceiro grau, ele é maior com sétima maior e quinta aumentada, tá? No contexto de cima aqui, a gente vai pensar nele em termos de função tônica, né? E não vai ter dúvida disso. Mas no contexto de baixo, por conta da quinta aumentada, fica a dúvida, né? Já que tem uma dissonância tão forte dentro do acorde, que é a quinta aumentada, eu vou pensar nele como um acorde diminuto, um acorde tenso, ou eu vou pensar nele como um acorde tônico. E a resposta é que você vai pensar nele das duas formas. Eu gosto de pensar nele das duas formas, tá? Por exemplo, já dando spoiler aqui, essa musiquinha que eu escrevi aqui embaixo é a Acessa a Rua, né? Que é uma musiquinha que eu uso sempre para poder fazer exercício de harmonização com os meus alunos, né? Lá menor, depois Lá menor de novo, Ré menor com sétima, Mi maior, Lá menor. Né? Essa é a música básica. Vamos ver, se eu fizer aqui, ó, para poder resolver nesse trecho, né? Eu faço tônica, dominante aqui de cima, né? Depois dominante mais forte ainda, pensando na sensível, e aí eu faço no final aqui a função tônica de novo. Se eu colocar esse acorde aqui, será que funcionaria? Vamos ver. Eu gosto particularmente. Vamos pensar na frase final, ó. Para finalizar lá. É um negócio bem apimentado, bem assim temperado, mas é um recurso que se pode utilizar, né? No jazz, por exemplo, utiliza-se muito isso, né? Uma sonoridade de resolução bem quente, né?
Porém, por conta da quinta aumentada, eu também posso pensar nesse acorde tendo função dominante, ou seja, tensionando, pedindo para resolver na tônica. E por que eu posso pensar assim? Por causa do Sol sustenido, né? Então o modo gerou aqui a notinha Sol sustenido. E aí, esse Sol sustenido, ele é sensível de quem? Do Lá. Então o que acontece? Esse acorde aqui, ele pode servir de ponte para eu resolver em qualquer outro acorde aqui de cima que tenha a nota Lá. Então eu posso resolver o Dó maior com sétima maior em Lá menor. Eu posso resolver esse acorde aqui, né, em Ré menor, porque a quinta de Ré menor é a nota Lá. Eu posso resolver esse acorde em Fá maior, tá? Porque a terça de Fá maior é a nota Lá. Vamos ver se isso é realidade mesmo. Ó, Dó maior com sétima maior e quinta aumentada, resolvendo em Lá menor. De novo. Resolve bem. Agora, resolvendo em Fá maior. Mais uma vez, ó. A quinta aumentada está resolvendo na terça de Fá. Ó. É um caminho interessante de fazer, né? Nesse caso aqui, eu considero isso mais como uma resolução melódica do que harmônica, propriamente dito, né? Porque é só a dissonância que está sendo resolvida, mas o caminho harmônico que eu sinto entre esses dois acordes é um caminho de continuação, né? É como se a ideia harmônica está me pedindo mais uma ideia depois disso, né? Então, seria um tipo de recurso que eu usaria se eu quisesse desenvolver mais alguma ideia musical, né? Então, ó. Fá maior. Agora vamos ver se esse aqui resolve bem em Ré menor. Ó, Dó maior com sétima maior e quinta aumentada. Resolvendo em Lá menor. De novo. Deixa eu evidenciar mais ainda essa resolução aqui, ó, do Sol sustenido no Lá para vocês ouvirem. Né? Então, é muito legal você pensar, tá, em termos melódicos de resolver esse acorde aqui como dominante no Lá menor, no Ré ou no Fá. Você poderia, tá, pensar até em resolver ele no Si meio diminuto, já que a sétima dele é a nota Lá. Mas, todavia, entretanto, é um caminho tanto... Não é que é um caminho perigoso, mas você vai ser redundante, né? Não é que você vai ser redundante, você vai estender o efeito de tensão, né? Então você vai sair de um acorde tenso, vai para outro tenso, fica até bonito, né? Mas aqui nesse caso eu pensaria, né, como se eu estivesse num lugar de tônica, uma tônica mais apimentada, óbvio, né? E depois eu vou para um lugar de suspensão. Por isso que esse acorde aqui nesse contexto ele dá essa duplicidade. Será que é subdominante, dominante? Porque aqui eu posso interpretar das duas formas, né? Tônico, aí eu vou... Ó, pode ser uma pergunta que vai precisar ser respondida depois, né? Ou então eu posso ser simplesmente um acorde que já vai resolver, né? Ó. Si meio diminuto, Lá menor. Ok? Beleza. Esse aqui eu nem preciso explicar muito, eu já expliquei um pouco sobre ele ontem, na aula de ontem. E o que acontece? Aqui, por conta, né, da alteração do modo menor harmônico, ele se torna um acorde dominantaço aqui. Esse aqui não tem nem como discutir, ele é o acorde dominante de Lá menor. Ele vai ser, né, inclusive, a opção mais escolhida entre Mi menor e Mi maior com sétima, para a gente pensar em termos de acorde, né, da dominante de Lá menor. Na tonalidade menor, esse acorde aqui é o que vai prevalecer mais, é o que mais vai ser utilizado, o acorde maior com sétima menor, resolvendo na tônica, tá? E o último aqui também é muito utilizado, que é o acorde diminuto. Eu falei bem sobre ele ontem, né? Mas vale só dar um adendo aqui, pensando que ele é uma extensão do acorde menor com sétima aqui.
tá? Eu gosto sempre de pensar em acordes meio diminutos e acordes diminutos como sendo, tá, expressões de acordes dominantes, mas sem a tônica. Parece que eu falei grego aqui, deixa eu explicar melhor. Olha só, Sol sustenido diminuto, para mim, ele é a mesma coisa que Mi maior com sétima menor com baixo em Sol sustenido, sem a fundamental, tá? Vamos lá, na prática, ó. O que seria um Mi maior com sétima menor? Seria Mi, Sol sustenido, Si e Ré. Seria isso aqui, né? Agora, se eu tocar exatamente esse acorde, mas tirando a nota Mi, começando a partir do Sol sustenido, aí eu teria o Sol sustenido menor com quinta diminuta ali, como se fosse um diminuto. Ficaria faltando, né, uma notinha, que seria a sétima do acorde, que é a nota Fá. Essa nota Fá, tá, ela seria a nona menor desse acorde aqui, né? Então, vamos lá, vamos fazer o Mi maior com sétima menor, e eu vou fazer a nona menor dele também. Olha só que interessante que fica. É uma tensão legal de você colocar no acorde que resolve na tônica, na tonalidade menor. De novo, ó. Beleza? Então, Mi maior com sétima menor e nona menor seria a mesma coisa que esse acorde aqui. Mas esse acorde seria, né, tirando o Mi. Então seria Sol da terça do Mi para frente. Por isso que eu gosto de pensar, né, no acorde diminuto como sendo um acorde dominante sem a fundamental. É uma forma a mais de eu tocar esse acorde dominante, né, quando eu estiver precisando de mais recursos. E o acorde dominante, o acorde diminuto, dentro que eu já falei ontem, né, ele é muito especial por conta da característica simétrica dele, né, e afins, tá? Mas eu vou falar mais disso quando a gente for falar, né? Faltam 3 aulas, a aula de amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã, vai ter uma aula que eu vou falar sobre inclinações e modulações. Aí eu vou entrar no diminuto com força aí com vocês, para vocês entenderem o poder desse acorde, né? Mas, enfim, o diminuto ele é dominante, tá certo? Vamos focar então nesse contexto aqui que a gente já construiu e vamos ver como que a gente pode pensar em reharmonizar essa música aqui, tá? Vamos lá, vamos pensando só nos acordes mais comuns, tá, da tonalidade menor, que já falei isso ontem inclusive, né? Primeiro grau, esse aqui, esse aqui, esse aqui, este aqui, tá? Esse aqui e este aqui, que é o diminuto. Vamos ver como é que a gente pode reharmonizar essa música aqui. E como eu já falei com vocês sobre inversões, né, numa das aulas passadas, aí eu vou utilizar inversões aqui também para fazer a coisa ficar um pouco mais interessante, né? Então vamos lá. Eu vou tentar dar uma exagerada, tá? Então vou colocar 2 acordes, né? Não vou pensar em ciclos assim de 2 compassos. Vou colocar 2 acordes no primeiro compasso, deixar um só no segundo. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vou fazer assim para a gente conseguir ter mais vocabulário. Então, pensando que esse compasso aqui tem majoritariamente, né, a função tônica, então eu vou colocar Lá menor. E aí, qual outro acorde de função tônica que eu poderia colocar aqui? Aí eu tenho que ver aqui, ó, o que tem à minha disposição. Poderia usar, né, o Dó maior com sétima maior, ou como eu já apresentei para vocês, o maior com sétima maior e quinta aumentada. Então eu vou colocar esse aqui para dar um temperinho também a mais, tá certo? Maravilha. Aí ele vai para o Mi menor, tá certo? Depois do Mi menor, e aqui eu vou deixar esse contexto mesmo, mas o Mi menor ele está representando aqui qual função? Função dominante. Então só para poder dar uma colorida a mais, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, porque esse aqui é a função dominante, eu posso colocar nesse caso aqui qualquer outro acorde que também tem função dominante, né? Se eu tivesse, né, a partitura escrita aqui com a melodia, seria até melhor, porque eu conseguiria analisar, né, as notinhas por notinhas ali, mas como eu estou entendendo que a maioria de vocês não sabe partitura, né, então aqui eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer a harmonização,
mesmo sem ter o conhecimento de partitura, né? E o que vai mandar muito é o ouvido. Então a gente vai fazer a aplicação prática aqui, pensando só teoricamente, mas depois a gente tem que testar o negócio sonoramente para ver se funciona, né? Então, aqui eu vou colocar o Sol sustenido. Sol sustenido diminuto. Aí aqui eu tenho outro compasso. Eu tenho outro compasso dominante, né? E aí o que eu posso usar de recurso a mais aqui? Eu vou pôr, olha só, vou ser um pouquinho ousado aqui. Eu vou colocar o Si meio diminuto, que é considerado um acorde subdominante, vou colocar ele como dominante aqui. Tá? E vamos ver o que vai rolar, né? Aí aqui eu vou, só para dar uma colorida a mais, vou colocar o Dó com sétima maior mesmo, mas sem a quinta diminuta para fechar o ciclo mesmo, me dá uma sensação de tônica. E aí por conta disso, tá? Esse acorde aqui ele é mais forte do que o próprio acorde da tônica na tonalidade menor, dentro do que eu já falei com vocês. Então, nesse momento, por conta disso, a gente vai sentir uma leve tonicização para Dó. Tá? É como se eu estivesse querendo ir para Dó maior. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o resto da minha harmonia aqui, continuar me apontando para Lá menor, né? Então, estou aqui em Dó com sétima maior. Aí eu já saio dele, tento reforçar mais uma vez aqui o Lá menor, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o inverso do que eu fiz aqui em cima. Eu vou começar com Dó maior com sétima maior e quinta aumentada, indo para o Lá menor. Depois, né, eu vou para o Ré menor. Aí aqui, o que eu vou fazer? Que é a função dominante mesmo, né? Aqui eu vou manter o Mi, porque eu acabei tirando ele lá de cima, então vai ser o único lugar que ele vai aparecer, né? E aí eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó, Mi com sétima. Aí Mi com sétima com baixo e Sol sustenido, para o baixo resolver, né, como sensível para o Lá menor, e aí eu termino. Vamos ver se ficou legal, ó. Não. Ficou bom demais esse aqui, eu gostei muito. De novo, tá? Ah, olha só, eu fiz um negócio aqui sem querer que ficou interessante, tá? E aí eu já vou explicar para vocês por que eu posso fazer isso. Sol sustenido meio diminuto e depois o Sol sustenido diminuto. Por que eu posso pôr ele aqui também? Porque ele existe aqui, ó, na última linha que a gente ainda não viu aqui, quando eu faço a alteração da sexta também, né? Faço a sexta ficar maior. E aí dá um recurso melódico interessante, ó. Ó. Né? Essa nota resolve na de baixo. Só ver uma notinha. Fica muito bom, ficou muito bom isso aqui. Parou.
Maravilha, 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 maravilha. Agora, tá? Vamos ver como que a gente pode pensar a respeito dos acordes que surgem, né, com a alteração não apenas da sétima, mas da sexta, tá? Então isso aqui seria quando a gente cria então a escala menor melódica. A menor melódica é quando a gente não sobe só a sétima, mas a gente sobe também a sexta, né, criando um efeito cascata de resolução bem mais forte, né, como eu já mostrei ontem para vocês. Isso, o Fá sustenido, no contexto de Lá menor, faz surgir os seguintes acordes. Si menor com sétima, né? Então esse aqui. Então eu estou em Lá menor aqui. Aí surge o Si menor com sétima. Surge o Ré maior com sétima menor. O Fá sustenido meio diminuto. Né? E o Sol sustenido meio diminuto. São os acordes a mais que a gente vai ter como ferramentas aí. Como que eu costumo pensar nesses acordes, gente? Esses acordes aqui, na harmonização popular, eles nem são utilizados muito. Como que eles vão ser utilizados na maioria das vezes? Eu até coloquei aqui, ó. Esse acorde do Si menor, quando ele aparece em Lá menor, geralmente é porque você está pensando em harmonia modal. Então você, em vez de você pensar em Lá menor, para o Si menor, você estaria pensando em Lá menor dórico. O que é um Lá menor dórico? É um modo menor de Lá, normal, só que em vez da sexta dele ser menor, ou seja, em vez de você tocar a nota Fá, você toca a nota Fá sustenido. É como se fosse, né, o modo menor melódico, só que com a sétima menor ainda. Então você só sobe a sexta. Então ele fica assim, né? Esse Fá sustenido faz gerar esse acorde do Si menor com sétima e também faz gerar esse acorde aqui do Ré maior com sétima, né? Então se eu quisesse tocar uma melodia em Lá menor dórico com esses acordes, funcionaria muito bem, ó. Fá sustenido. Fá sustenido. Seria uma sonoridade dórica, tá? Então, esses acordes eles funcionariam mais, tá? Se a gente pensasse em utilizar eles no contexto de Lá menor dórico. Nesse contexto aqui, tá? O que você poderia pensar? Você poderia pensar em Si menor como função subdominante de Lá menor, mas teria que usar isso somente se aparecesse a nota Fá sustenido. Inclusive foi isso que eu escrevi aqui, ó. Entre colchetes aqui, eu coloquei, ó. Usar esses acordes aqui quando aparecer o Fá sustenido, né? Quando aparecer a sexta alterada, quando a sexta for alterada, né? Por quê? Porque eles são acordes complicados, eles podem acabar chocando com a melodia menor, se você não tiver cuidado de usar eles, né? Porém, ó, se eu pensar no Si menor como subdominante, tá? Qual que seria o paralelo aqui? Eu vou começar a falar dessa ideia, eu vou falar dela melhor, sem ser na aula de manhã na outra, né? Que é a ideia de empréstimo modal. Você poderia pensar aqui que o Si menor é como se você estivesse pegando um acorde emprestado de Lá maior. Eu falei desse conceito ontem. Empréstimo modal é quando você está tocando uma tonalidade e você pega um emprestado, um acorde que vem de uma tonalidade que tem o mesmo nome, tá? Então, Lá menor e Lá maior tem o mesmo nome? Tem. É o mesmo nome, é a nota Lá, que é a tônica, né? Então, eu posso intercambiar os acordes dessas duas tonalidades, né? Então, isso aqui seria mais ou menos isso, tá? Eu pensaria, né, nessa mudança do Fá sustenido como se ele se tornasse simplesmente a nota do acorde, né, do sexto grau de Lá maior mesmo, né? Então, nesse caso, eu posso pensar dessa forma. E funciona, tá? Se eu fosse fazer aqui, ó, vamos pensar que esse compasso é tônico, né? E esse aqui é subdominante. Então, ó.
Paradiru-ba-ba. Não, si menor. Para-pa-pa. Funciona, não tão bem quanto o que a gente já viu, né? Mas a melodia tá cantando. Eu não, encaixa de certa forma, vira primeiro um si com quarto e depois, mas dá uma coisa meio estranha, né? Mas enfim, é um recurso que você pode usar assim, pensando como se fosse um subdominante de empréstimo modal, assim, tá? Esse acorde aqui, eu tinha um professor que costumava dizer que você pode pensar nele como um acorde subdominante também. O acorde do quarto grau maior com sétima menor. Por quê? Porque o blues faz isso, né? Se você for ouvir música de blues, ó, você tem aqui o primeiro grau. O blues, geralmente, eles têm umas harmonias que eles tocam todos os acordes como se fossem dominantes, né? Todos os acordes da harmonia ficam maiores com sétima menor. Então, como se a gente tivesse sol em sol, sol maior, né? Ó. Então, sol maior com sétima menor. O subdominante dele seria dó maior com sétima menor. De novo. Dominante. Né? E nessa bagunça todos aqui, eles solam com a pentatônica, né? Como que isso dá certo é uma loucura, né? Que é bem difícil de explicar, mas na prática rola de boa, né? Então é isso, é como se meu professor falava assim, pensa nesse acorde como um subdominante bluesístico, que você quiser colocar, né, na sua harmonia, né? Às vezes você está fazendo uma levada em tonalidade menor, com essa cara assim, né? Não quer dizer que você sai da tonalidade, né? E ele dá uma ideia de desenvolvimento. Tá? Então é um tipo de recurso que você pode usar, porém, na maioria dos casos, quando você usar esse acorde para Lá menor, ele vai soar como um acorde, tá? Que vai fazer a tonalidade soar como Lá menor dórica, tá? Porque esse acorde ele é próprio do campo harmônico dórico. Eu não tenho tempo para entrar aqui, tá? Nesse assunto mais dos modos gregos assim, né? Mas esse acorde aqui, se você tocar ele, né? Lá menor e Ré menor com sétima, muito Pink Floyd isso aqui, né? Tá com o modo dórico aqui que vai funcionar. Lá. E faça ali. Funciona demais, tá? Você ficar tocando aqui, pensando numa sonoridade dórica, tá? Então nesse acorde você vai poder pensar dessas duas formas. Esses dois aqui, né? Como eles são acordes bem diminutos, eu costumo pensar neles pela própria sensação acústica deles. O Sol é mais fácil, né, de resolver porque ele tem a fundamental igual a do acorde diminuto mesmo, né? Então, se eu quiser usar ele como dominante, é muito fácil utilizar ele assim. Agora esse aqui fica um pouco sem explicação, né, entre aspas, por que ele deveria ser um acorde dominante. Eu penso nele como dominante simplesmente por conta da sonoridade dele sozinho. Ele é um acorde que tensiona, né? E aí, né, por conta disso, se eu fosse pensar aqui em termos de condução de vozes, né, como que esse acorde, eu poderia pensar nele como um acorde dominante que resolve em Lá menor, que resolve na tônica. É bem simples, inclusive. Porque olha só, quem sabe tocar violão aí vai conseguir visualizar isso fácil aqui na minha mão. Opa! Quando eu faço Lá menor, o Fá sustenido, deixa eu fazer assim que vai ficar mais fácil vocês enxergarem. Eita, é difícil achar o ponto aqui. Era pra cá que eu tinha que fazer, né? Agora sim. Aí, ó. Quando eu faço Fá sustenido, tá?
meio diminuto, ele tem esse desenho aqui no violão, né? O Lá menor é esse desenho aqui, ó. Então, na verdade, né, o Fá sustenido meio diminuto, ele é o Lá menor com o Fá sustenido acrescentado. É só isso. Então, quando, né, eu saio do Fá sustenido e vou para o Lá menor, é como se eu estivesse resolvendo ele por uma notinha apenas, que é o Fá sustenido aqui. Então, o que eu penso, né, em termos de condução das vozes é que eu estou saindo do Fá sustenido, estou resolvendo no Mi. Não é uma resolução de semitom, né, que é a mais legal que a gente pensa aí, né, em termos sensível, a mais forte, mas funciona, né, ó. Fá sustenido, resolve bem. E se eu quiser ainda brincar com os baixos, né, fazendo a resolução em semitom, eu consigo, porque o Sol é a sétima de Lá menor. Então eu poderia resolver esse acorde na terceira inversão de Lá menor, ó. É um caminho interessante, né? Se eu estou saindo aqui, ó, de Mi, por exemplo, Mi menor, Fá sustenido meio diminuto, Lá menor com baixo de Sol, Sol sustenido, Mi maior com Sol sustenido e resolvo no Lá. Olha que coisa maravilhosa, vou fazer de novo aí para vocês ouvirem, né? Ó, Mi menor, Fá meio diminuto, Lá menor com baixo de Sol, Mi, aí eu posso fazer ele com sétima aqui também, né? Mi maior com Sol baixo no Sol sustenido, Lá menor. De novo, sem ficar falando aqui na cabeça de vocês, ó, só para vocês ouvirem. Maravilhoso, né? Então, eu penso sim no Fá sustenido como um acorde dominante, tá? Mas, todavia, entretanto, nos livros de harmonia que você for estudar, você vai ver todos esses acordes quase aqui, ó, tirando o Mi com sétima e o Sol com sustenido, né? Você vai ver a galera falando que eles são acordes que a gente não vai pensar neles como acordes da tonalidade menor, vai pensar simplesmente como recursos a mais que você pode utilizar. Mas eu acho besteira fazer isso, tá? Então agora vamos aproveitar o finalzinho dessa aula e vamos fazer só aqui, pensar só em reharmonizar essa música do César Rua, para a gente terminar aqui vendo um caso bem prático, né, de como que a gente pode trabalhar em cima dessa música, tá certo? Vou fazer mais 2 reharmonizações aqui para vocês e a gente termina a aula de hoje, tá certo? Vamos lá. Então vamos lá, a primeira eu vou fazer bem exagerada mesmo, para você ver todos os recursos sendo utilizados. E a segunda eu vou fazer mais do jeito que soaria melhor para mim, né? Então vou fazer como eu faria musicalmente mesmo, tá? Então vamos lá. Então olha só, eu vou fazer 2 acordes em todos os compassos, tá? Para poder usar tudo que a gente tiver direito de usar, tá? E sempre fazendo aquilo que eu falo com vocês, prestar atenção no caminho dos baixos, tentar deixar os baixos um pouco mais melódicos, né? E vamos ver se a gente usa umas tensões aqui também, né? Então vamos lá, vou começar por Lá menor, Lá menor com sétima, Dó com sétima maior, igual eu fiz no outro. Aí aqui tem que ser função subdominante dentro desse compasso. Então eu vou fazer Ré menor com sétima. Olha só que legal. Vou usar o quarto grau com a sétima menor aqui. Mas ele vai servir para 2 propósitos. Ele vai estou pensando aqui como função subdominante, porém ele também vai resolver, né, como dominante em Sol, tá? Que eu vou colocar aqui, ó. Esse compasso aqui vai ser compasso função dominante, como eu já tinha mostrado anteriormente na música, né? Só sustenido diminuto.
só como é que já ficou legal, ó. Aí agora eu vou dar uma exagerada mais ainda. Eu vou colocar um acorde em cada tempo. Que aí dá pra fazer assim, ó. Lá menor com baixo em sol. Depois. Ó. Lá menor com baixo em sol. Tem que aumentar aqui. Depois, Ré maior com baixo em Fá sustenido. Eita. Fá sustenido, Fá. Só para preparar o caminho dos baixos aí, para resolver nesse acorde aqui que eu quero fazer. Ó. Lá menor com sétima com baixo em Mi. Tá? Tudo que eu vou fazendo de inversão é pensando em fazer o baixo ficar mais interessante, tá? Então, olha o finalzinho, ó. Lá, Sol, Fá sustenido, Fá, Mi, né? Lá, Sol, Fá sustenido, Fá, Mi. Eu fiz um caminho. Seguindo o cromático aqui, né? Aqui tem que ser um Dó com baixo em Mi mesmo, fazer ele com a tríade assim normal, né? Vou usar aqui o Si meio diminuto como função subdominante. Aqui é um lugar interessante de eu pôr o Si menor, só para brincar um pouquinho com a voz dentro do acorde, porque aí o Fá deixa de ser Fá natural aqui, vira Fá sustenido aqui, e aí ele vai caminhar dessa forma. Aí eu entro no compasso dominante. Mas eu fiz uma forma feia do Si menor com sétima aqui. A forma que eu mais gosto de usar ele é ele menor com sétima, mas com a 11ª. Tensão da 11ª. Eu acho que fica muito bonito. Então vamos ver se vai ficar legal. Ah, maravilhoso, né? Eita, tá ficando bonito. Aí aqui eu tenho que pensar em recursos dominantes, né? Então o que eu vou fazer para poder brincar com essa ideia que eu falei dos acordes meios diminutos, né? Que surgem da escala menor melódica. Eu vou fazer o Fá sustenido meio diminuto, Sol sustenido meio diminuto, ambos, né, com função dominante, de acordo com o que eu falei com vocês aí, e depois eu vou resolver em Lá menor com sétima maior, tá? Eu gosto de usar esse acorde muito para finalizar as ideias, não? Então, aí sim, hein? Tocar tudo de novo para vocês, ó. Vou tocar uma vez cantando a melodia e depois uma vez só a harmonia para vocês ouvirem. Só a harmonia? Desculpa. Eita, tomei leve. Vamos lá, agora vai.
maravilhoso. Eu gostei. Agora, eu acho que eu devo ter uns 5 minutos de live ainda. Agora eu vou fazer do jeito que eu acho que seria o jeito que eu faria o arranjo, tá? Aqui tá muito exageradão, né? Eu gosto de umas coisas mais simples. Então vamos lá. E eu vou tentar fazer uma cara um pouquinho mais pop, tá? Também. Eu sou novo aqui, essas aulas ficam disponibilizadas em outro lugar. Cara, eu tô deixando essas aulas gravadas só para quem se cadastra no link da minha bio, tá? Lá na minha bio aqui no Instagram tem um link lá. Você vai cadastrar para poder receber essas aulas gravadas e ao mesmo tempo você vai se cadastrar também para receber os vídeos de abertura da nova turma do meu treinamento que é pago, né? Mas eu faço uns vídeos grandes, gratuitos, para explicar o que tem dentro do meu treinamento, tá? Então, você se inscrevendo no seu e-mail lá, você vai receber esses vídeos, mais os vídeos da turma 4 que eu vou abrir do treinamento completão, né? E esses vídeos aqui vão ser 12 horas de aula gratuitas que você vai ter aí, tá? Então, escrevendo lá, você vai ganhar 12 horas de aula gratuita, 12 horas de aula gratuita, que é esse curso que eu tô falando aqui, que chama DSM Pocket, tá? Que é uma versão miniatura do meu curso completo. Mas beleza, vamos lá. Deixa eu terminar aqui pra gente poder finalizar a live. Eu sempre começo mesmo com o acorde da tônica, tá? Aqui é subdominante, né? Não, aqui não é subdominante não, aqui é dominante, né? Tô falando subdominante, mas... Eu não vejo como fugir do Mi menor aqui. É o acorde que eu acho mais bonito pra fazer nesse contexto, né? Vou pôr o Si meio diminuto aqui, mas vou pôr o Si meio diminuto como Sol maior com baixo em Si. Só com baixo em Si. Vou fazer assim, ó, fazendo um Mi suspenso. Mi, sus 4, depois o Mi, caindo em Lá menor. Só aqui que eu acho que eu gosto muito desse aqui, dá um temperinho a mais. Que eu gosto de pôr o Fá mesmo. Fá com nona. Não preciso de mais não. Só assim mesmo, tá? Beleza, né? É isso aí. Isso aí é o que a gente pode fazer com a tonalidade menor. Tenho 15 minutos para acabar essa live. Acabei em tempo. Deus abençoe vocês aí. Amanhã a gente está de volta com mais uma aula aí do DSM Pocket, beleza? Eu solto amanhã a artezinha para vocês saberem qual é o assunto. Valeu!